E aí, galera, firme e forte? Vamos para mais uma série de equações do segundo grau? Na última aula nós vimos aí como achar a raiz das equações incompletas e um tipo de equação completa, quando é trinômio quadrado. Hoje nós vamos aprender um método que serve tanto para as incompletas quanto para as completas trinômio quadrado ou não, que vai facilitar a sua vida. Então, se você não lembrar nenhum daqueles métodos que vimos na última aula, basta você aplicar o que nós vamos aprender hoje que vai conseguir achar qualquer raiz de equação do segundo grau. Então, fiquem ligados e acompanhem aí a videoaula de hoje. Nós terminamos a última videoaula com a seguinte pergunta: e como resolver equações do segundo grau em que o trinômio não é um quadrado perfeito? Porque nós vimos como resolver quando a equação é incompleta, quando falta o b, quando falta o c, e vimos também quando é um quadrado perfeito. A nossa equação do segundo grau, ela tem todos os elementos e dá para tirar de um produto notável. Aí terminamos perguntando quando isso não acontecer. Para responder essa pergunta, nós vamos entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Vamos falar um pouquinho sobre um camarada chamado Bhaskara. Graças ao nosso grande matemático e astrônomo Bhaskara, hoje nós temos aí a fórmula de Bhaskara, que foi criada a partir dos métodos de completar o quadrado. Essa fórmula resolutiva serve para qualquer tipo de equação do segundo grau, tanto completa, que pode ser um quadrado, um trinômio quadrado perfeito ou não, como incompleta, que são aqueles casos que nós vimos, o b igual a zero, c igual a zero, então b e c igual a zero. Moral da história, vamos ver então como seria essa fórmula de Bhaskara. Olha que maravilha! Então, a fórmula de Bhaskara, ela serve para qualquer tipo de equação do segundo grau. A primeira coisa que nós precisamos fazer na fórmula de Bhaskara é identificar quem são os coeficientes. Aqui nós temos o A, o B e o C. Identificou os coeficientes, aí a fórmula de Bhaskara fala o seguinte, que para eu achar o x, basta eu pegar o menos coeficiente B com mais ou menos raiz quadrada do coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Grande, né? A princípio parece difícil, mas vocês vão ver que isso aqui logo vai estar saindo de uma forma bem tranquila. Primeira coisa, vamos entender que as letras que aparecem nessa fórmula são os coeficientes da equação do segundo grau. Quem é o A? O A é aquele número que acompanha o x ao quadrado. Quem é o B? O B é quem acompanha o x. E quem é o C? O C é o termo independente, é aquele que não tem x. E esse mais ou menos que nós temos aqui na fórmula? Lembra que eu falei para vocês que quando é uma equação do segundo grau, admite duas raízes reais. Então, uma raiz é positiva, ou seja, quando a gente resolve isso aqui, eu vou ter que x' é igual a menos b com mais raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. E temos que o x duas linhas é igual a menos b, usando menos, ó. Raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Nossa, professora, mas é muito difícil. Como é que eu vou conseguir lembrar dessa fórmula e resolver isso tudinho? O que acontece? Nós costumamos pegar a fórmula de Bhaskara, lembrando que a fórmula de Bhaskara é essa aqui, tá certo? E a gente costuma quebrar ela em duas partes para ficar mais fácil. Como assim? Tá vendo esse termo todo dentro da raiz? Nós pegamos todos esses elementos que aqui estão dentro da raiz e chamamos ele de delta. Então, a gente fala que delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente resolve delta. A resposta que der aqui dentro do delta, a gente vem e substitui aqui. A gente vem, tira ele aqui e coloca a resposta aqui. E aí, em seguida, a gente resolve menos B com mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Não entendeu? Então, olha como é que fica, mais ou menos. Vamos pegar isso que eu coloquei de vermelho e chamar de delta. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando eu resolver isso, olha como é que vai ficar a minha expressão. X é igual a menos b com mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, ó, peguei a minha fórmula toda e simplifiquei ela. Estão vendo? Onde esse delta aqui significa o quê? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
E daqui nós tiramos o nosso x', ou x1, e o nosso x2', ou x2, que ó, é menos o valor de b, olha o mais ou menos separando aqui, mais raiz quadrada de delta, e menos b com menos raiz quadrada de delta. Tá certo, galerinha? Esse valor aqui de delta, nós chamamos ele, né? Na verdade, esse triângulozinho, o delta dentro da fórmula de Bhaskara, nós chamamos ele de discriminante. Por quê? Porque é o valor dele que já vai te dar um toque sobre quais os tipos de resposta que a sua equação do segundo grau vai ter. Como assim? Vamos a um exemplo da aplicação da fórmula de Bhaskara, para que vocês entendam melhor. Eu coloquei aqui embaixo a fórmula como uma cola, para vocês poderem estar acompanhando o que eu estou fazendo, tá certo? Então, olha só, para a gente acompanhar a nossa cola aqui. A primeira parte que eu vou fazer é essa aqui, achar o delta. Depois que eu achar o delta, eu vou pegar o resultado dele e substituir aqui. Em seguida, vou vir fazer o x1 e depois o x2, tá certo? Então, vamos aqui. Vamos resolver a equação x ao quadrado mais x menos 12. Primeiro passo, eu quero achar quem é o a, o b e o c. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, é 1. O b é o coeficiente que acompanha o x, também 1. E o c é o termo independente, que nesse caso seria quem? 12. Então, a nossa primeira etapa é achar o valor de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos substituir os valores. Delta é igual. Quem é o B? 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4. Quem é o A? 1. E quem é o C? 12. Quando for negativo, coloquem no parêntese para vocês lembrarem que é multiplicação, então tem que fazer joguinho de sinal. Resolvendo aqui o nosso delta. Olha só, 1 ao quadrado, 1. Agora vamos fazer joguinho de sinal. Menos com mais, menos, com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 12 vai dar aí pra gente 48. Então, ó, o nosso delta é igual a quem? 49. Fizemos aqui o nosso primeiro passo, achamos o valor do delta. Agora, o que a gente vai fazer com esse 49? Nós vamos vir aqui no segundo passo. Nós vamos pegar aonde tem delta e vamos substituir pelo valor que nós achamos. Então, ó, segunda etapa. Então, x é igual a menos b. Vou colocar a fórmula aqui para vocês verem. Com mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, agora vamos substituir os elementos. X é igual a menos, o menos da fórmula permanece. Agora, vamos lá no b. Quem é o b? 1. Então, aqui ó, a gente coloca 1, mais ou menos raiz quadrada. Opa, o delta. O delta é o valor que vocês acharam aqui, que nesse caso é quanto? 49. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 1. Pronto. Organizando a nossa casa. Olha que legal. X é igual. Menos com mais, menos 1, com mais ou menos raiz quadrada de 49. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Nesse caso aqui seria o nosso 7. E aí, ó, lembrando que o tanto 7 positivo ao quadrado como 7 negativo ao quadrado vai dar 49. Por isso que a gente coloca um mais ou menos aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Tranquilos? Aí, nós vamos para a terceira e a quarta etapa. Como assim? Nós vamos achar o x', ou então x1, como vocês preferirem. Vamos colocar 1. Você escolhe qual dos dois primeiros sinais. Eu geralmente falo para usar o positivo. Então, menos 1 mais 7 dividido por 2. Agora, você resolve essa continha. Menos 1 mais 7 dá 6, que dividido por 2 vai dar quanto? 3. Achei a minha primeira raiz. Agora, ó, vamos achar a nossa segunda raiz, o x2 ou x'. Como é que seria? Menos 1, só que ao invés de ser mais 7, agora vai ser menos 7, dividido por 2. Menos 1 com menos 7, menos 8, dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 vai dar aí pra gente menos
4. Moral da história, quem é a nossa solução aqui, ou seja, quem são as nossas raízes dessa equação do segundo grau? São os números 3 e menos 4. Tá aí um exemplo de como usar a fórmula de Bhaskara. Calma que nós vamos fazer mais e mais exemplos, tá certo? O que eu quero falar com vocês agora tem a ver com o primeiro passo. Como eu falei para vocês anteriormente, esse delta aqui nós chamamos ele de discriminante. Quando você calcula ele, já tem como você saber como vai ser o seu x1 e o seu x2. Como assim? Olha só a dica. Se o nosso delta, ou seja, o nosso discriminante, der um valor positivo, um valor que é maior do que zero, eu já sei que a equação do segundo grau ela vai ter que me dar dois resultados reais e diferentes. Se é igual a zero, logo de cara eu já sei que vai ser duas raízes reais, porém elas vão ser iguais. E se o delta der negativo, eu já sei que não vai possuir raízes reais. No exemplo anterior, nós vimos que o nosso delta, quando a gente substituiu naquela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a gente achou como resposta 49. 49, ele se encaixa ao primeiro caso. Por quê? Porque ele é um número maior do que zero, ele é um número positivo. Então, isso significa que quando a gente fizer o x1 e o x2, eles vão dar números diferentes. São raízes reais diferentes. E foi o que nós achamos. Nós achamos que o valor do x1 era igual a 3 e do x2 igual a menos 4. Isso a gente já consegue identificar que vão ser diferentes graças ao valor do delta. Não ficou muito claro? Então, vamos fazer aqui 3 exemplos para vocês entenderem melhor, aplicando a fórmula de Bhaskara e usando já essa ideia do discriminante, para a gente identificar se as raízes são diferentes, são iguais ou não há raiz real, tá? Primeiro exemplo. Então, já deixei a nossa colinha aqui embaixo para auxiliar vocês a lembrarem da fórmula, tá? Então, só lembrando que aqui é a nossa primeira etapa, depois a nossa segunda etapa e, por último, a gente vai calcular o x1, x2 linhas, tá bom? Deixei a nossa outra colinha aqui, falando que se o delta é positivo, duas raízes diferentes. Se o delta é igual a zero, duas raízes reais iguais. E se ele for menor do que zero, não possui raiz. Então, vamos tirar a prova disso aqui. Vamos lá. Primeiro passo aqui, nós precisamos achar quem é o nosso A, o nosso B e o nosso C. Da nossa equação do segundo grau, menos x ao quadrado mais 14x menos 49 igual a zero. Temos que o nosso A é o número que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, seria o menos 1. O nosso B seria quem? 14. E o nosso C, o termo independente, seria quem? Menos 49. Então, vindo para a nossa primeira etapa, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos substituir. Delta é igual. Quem é o b? 14. Então, vai ficar aqui 14 ao quadrado menos, vamos aqui, 4. Quem é o nosso a? Menos 1. Então, coloca ele aqui no parêntese. E quem é o nosso c? Menos 49. Certinho? Agora, vamos resolver. Delta é igual a 14 ao quadrado, vai dar aí para a gente 196. Agora, vamos fazer joguinho de sinal. Ó, são 3 números multiplicando, então são 3 joguinhos de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Tá certo? Em outras palavras, se os 3 números são negativos, a resposta é negativa. Se 2 números são negativos, a resposta é par. Lembram, gente, da ideia lá do expoente par, expoente ímpar? Quando o negativo aparecia o número ímpar, então era negativo. Quando aparecia o número par, então era positivo, tá? Só a dica aí para vocês. Apareceu negativo aqui, ó, 3 vezes, então já sei que a resposta é negativa, tá? Agora vamos multiplicar. 4 vezes 1, 4, vezes 49, também vai dar para a gente aqui, ó, 196. Olha que maravilha! 196
menos 196 deu o quê? 0. Opa! Se o nosso discriminante é igual a 0, o que eu já sei das minhas raízes? Que eu vou ter duas raízes, mas elas vão ser o quê? Iguais. Será que é verdade? Vamos continuar resolvendo. Então, agora vamos para a parte 2. Parte 2 é o quê? X é igual a menos B com mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, ó, x é igual a menos, quem é o valor do B? 14, então coloca no parênteses, para você lembrar que tem joguinho de sinal. Com mais ou menos raiz quadrada de quem é o valor do delta? 0, então raiz quadrada de 0. Dividido por 2 vezes o A. O A é quanto? Menos 1, então coloca no parênteses para lembrar que tem joguinho de sinal. Vamos organizar nossa casa. Menos com mais, menos, então fica menos 14. Com mais ou menos, quanto é que é raiz quadrada de 0? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 0? 0. Então, ó, com mais ou menos 0, dividido aqui, ó, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2. Então, dividido por menos 2. Vamos para a terceira etapa, que é achar o x1 e achar o x2. Então, ó, x2 e o x1. x1 seria o menos b, né? Então, seria menos 14, aqui, ó, com mais 0, dividido por menos 2. Menos 14 com mais 0, gente, dá quanto? Menos 14. Dividido por menos 2. Olha o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. 14 dividido por 2 dá quanto? 7. Olha o x2. Menos 14 com menos 0 dividido por menos 2. Então, vai ficar, ó, menos 14 com menos 0, menos 14. Dividido com menos 2. De novo, ó, menos com menos mais, 14 dividido por 2, 7. Moral da história. Lembra que eu falei para vocês, ó, que o delta já falava das raízes? O delta igual a 0 fala que as raízes são iguais. E a gente viu que são. Nesse caso, as raízes, tanto o x1 quanto o x2 é igual a quem? A 7. Então, a nossa solução aqui é o quê? 7. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Olha só. Então, aqui, vamos lá. Identificando quem seria o nosso A. Quem seria o nosso A nessa situação? O 4. O nosso coeficiente B, menos 5. E o nosso coeficiente C, menos 6. Primeiro passo, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir os valores. Então, delta é igual. Para quem estivesse perguntando de onde é que saiu esse 4, esse menos 5 e esse menos 6, eles saíram daqui, ó, dos nossos coeficientes aqui. O A é quem acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o x, e o C é aquele que não tem o x, então é o termo independente. Substituindo aqui, nós vamos ter B ao quadrado, então vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes o C, que é quem? Menos 6. Então, vamos resolver aqui, ó. Menos 5 ao quadrado dá quanto? 25. Agora, os três números aqui. Quantas vezes o sinal de menos aparece? 2. Não é um número par? Então, a resposta vai dar o quê? Positiva. Agora, a gente resolve. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6 vai dar aí pra gente 96. Então, somando aqui, 25 mais 96 vai dar pra gente aí 121. Opa! 121, eu já sei que é um número maior do que zero, é um número positivo. Então, significa, ó, o primeiro caso aqui, que as duas raízes, ou seja, o x' e o x duas linhas, eles vão dar números reais diferentes. Então, vamos tirar a prova. Vamos lá. Segunda etapa aqui, ó, lembrando que essa aqui é a nossa segunda etapa. X é igual a menos b, com mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Vamos substituir. Então, x é igual a menos, quem é o b? Menos 5, então coloca no parêntese, ó, menos 5. Com mais ou menos raiz quadrada, quem foi o delta que nós achamos? 121.
Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Quem é o valor do A? 4. Vamos organizar a nossa casa. Menos com menos, mais. 5 com mais ou menos. Quanto é que vale a raiz quadrada de 121? Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Tudo isso dividido, multiplica aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Pronto, está na hora da gente separar o sinal do mais e do menos. Ou seja, a gente achar o x1 e a gente achar o x2. Como seria isso? x1, 5 mais 11 dividido por 8. 5 mais 11, galerinha, dá 16, que dividido por 8 vai dar quanto para a gente? 2. Achamos a nossa primeira raiz. E a segunda raiz, como é que seria? 5 menos 11, tudo isso dividido por 8. 5 menos 11 vai dar menos 6, dividido por 8. Você pode dividir ou você pode simplificar e deixar em forma de fração. Se eu simplificar aqui em cima e embaixo por 2, eu vou achar menos 3 dividido por 4. Está aí a minha segunda raiz. Foram iguais? Não, porque lá no delta a gente descobriu que seriam diferentes. Moral da história, nossa solução aqui seria quem? 2 e menos 3 sobre 4. Está aí as nossas raízes. Vamos para mais um exemplo para ver se vocês pegaram a ideia de como usar a fórmula de Bhaskara? Então, bora lá. Então, ó, já deixei a minha colinha lá no canto. Já coloquei o delta para eu lembrar como é que é a fórmula do delta. Já coloquei o x para eu lembrar como é que é a fórmula do x e o que eu faço no x1 e x2. Coloquei a minha colinha aqui do delta também. Então, até você aprender a fórmula, eu sugiro que você, toda vez quando for resolver a equação, você coloque a fórmula lá no cantinho, para você indo olhando ela. Tem várias músicas no YouTube que ensinam você a memorizar a fórmula de Bhaskara por meio delas. Então, eu sugiro que vocês entrem lá e deem uma conferida, tá certo? Vamos aqui. Primeiro passo, achar os nossos coeficientes. Então, vamos achar que quem é o meu coeficiente A? É igual a 1. Lembrando que a gente está resolvendo essa equação aqui, tá, gente? X ao quadrado menos 2x mais 5. O meu coeficiente B seria quem? Menos 2. E o meu coeficiente C seria quem? 5. Primeira etapa, vamos achar o valor de delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta aqui é igual. Quem é o B? Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, vamos resolver. Delta é igual menos 2 ao quadrado, ó, o expoente é pá, então já sei que a resposta é pá. Então, é 2 vezes 2, 4. Aqui, quantas vezes apareceu o sinal de menos? Uma é ímpar, então já sei que a resposta é negativa. Agora, a gente resolve. 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. Então, o nosso delta deu igual 4 menos 20 é igual a menos 16. Opa! O delta aqui, ele deu o quê? Negativo. Quando o delta dá negativo, o que é que eu sei? Que não vai possuir raízes reais. Então, logo, aqui não possui raízes reais. Pronto, parou. Não tem como você prosseguir com a resolução, a não ser que você vá para um novo conjunto onde lá vai existir raiz de número negativo. Nesse caso, a gente para por aqui. Não possui raízes reais. Pronto, terminamos aí o nosso exemplo. Deu para entender? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona a fórmula de Bhaskara. Existem outros métodos para poder achar a raiz da equação do segundo grau. Você pode fazer isso por meio de soma e produto, mas isso eu vou deixar para um outro momento, porque o meu foco agora é que vocês aprendam e memorizem a fórmula de Bhaskara. Então, no YouTube tem várias musiquinhas, eu recomendo que vocês entrem lá e aprendam essas musiquinhas para vocês lembrarem da fórmula, porque vocês vão utilizar ela tanto no ensino médio como em concursos que cobram matemática e no ensino superior também.
Qualquer dúvida, basta chamar no WhatsApp, colocar lá no Classroom, que a gente está aqui para poder ajudar vocês. Então, não deixem para a última hora, perguntem, não fiquem com as dúvidas para vocês. Abram elas para que a gente possa solucionar elas, certo? Um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e se cuidem.